Hoje uma live muito especial, a segunda live da nossa sequência do Luto à Luta, com uma convidada extremamente querida, Gabi Lacerda, que eu tenho certeza que tem muito conhecimento para passar. Da outra vez, quando nós conversamos, foi uma live de grande aprendizado para mim e assim espero que continue sendo para esta. Vamos lá, Gabi. Vamos ver se dá certo para você entrar. Enviei o convite aí para você, torcendo para que dê certo. Ver. Vai. Ver, ver. Entrada ao vivo com o Gabi. Que estranho. Ué, tô tentando aqui ver. Ué, Gabi. Vou tentar mandar de novo. Convidar. Escreve se conseguiu alguma coisa diferente. Ah, será que para poder entrar tem que seguir também? Vamos ver. Vou tentar de novo, hein? Ah, convidar. Gabi Lacerda não pode participar. Que estranho, Gabi. Apareceu um recado aqui para mim que não pode participar. Será? Por que será? Será que tem alguma limitação do perfil? Ah, não estou acreditando nisso. Dará certo. Isso aí, já senti energia boa aqui. Sabe o que a gente pode tentar fazer, Gabi? De repente, é, será que entrar no seu perfil, entrar ao vivo com o Gabi? Entrar ao vivo com o Gabi. O André Toledo colocou aqui para adicionar no Insta, mas eu mandei o convite. Eba! Falei, não é possível, minha E gente. aí? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Ai, Deus. E com você? conversa legal. Que feliz de te receber. Ai, gratidão. Eu que estou super feliz de estar aqui, da gente poder falar desse tema tão importante, né? Que a gente sabe que a jornada é oscilante, e por ser oscilante, Sim, a gente tende a acreditar que é tudo muito pesado. Então, eu exato. agradeço o convite. Que bom que a Nossa, gente que está legal. aqui, vamos bater esse papo e vamos Que ser legal. felizes, né? Porque é sobre isso. Exato. E você está bem? Por Tô onde anda? bem, tô bem. Como? Por onde anda? Nossa, doutor, nosso trabalho tá expandindo, né, em termos de ancoragem, em termos de abordagem. E daí a gente está fazendo trabalhos muito mais sutis, com alguns retiros aqui na Bahia. Tá um pouco diferente, a gente não tá tanto mais nas redes sociais, né? Porém, a mensagem tá mais profunda. Estou muito feliz, estou muito grata. Que legal, Gabi. Ó, então, fazendo as vezes da casa, muito obrigado pelo convite. Eu te falo isso de coração, falo olhando nos seus olhos, mesmo que seja individualmente. As conversas que nós tivemos anteriormente foram conversas que me fizeram muito bem. Sabe aquelas conversas que te fazem chegar em casa com muitas reflexões, que acalmam muitos conflitos da própria vida? Sim. E foi aquela live que eu cheguei em casa com uma energia muito boa. E depois de conhecer, me aprofundar um pouco mais no seu conteúdo, eu também comecei a enxergar o seu conteúdo nos pacientes. Olha. Porque muitos dos meus pacientes são adeptos fiéis não só ao seu conteúdo, mas à sua pessoa e aquilo que você traz como ensinamentos. E eu percebo isso, o quanto isso traz leveza a todo o tratamento. E isso é muito importante, Gabi. Isso é muito importante. A forma como o tratamento é conduzido, a forma de encarar o tratamento, faz absoluta diferença na jornada. E eu não tenho dúvida em dizer que isso repercute até mesmo em resultado. Então, parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu não vou fazer spoiler ainda do conteúdo, porque é isso que eu quero extrair de você hoje durante a nossa conversa.
Mas de antemão, obrigado por aceitar e é sempre um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Vamos juntos na jornada, né? É A isso gente aí. tem um respeito muito grande aos profissionais de reprodução humana. Temos respeito muito grande pela fertilização in vitro, né? A gente realmente entende como sendo um instrumento da própria espiritualidade para que novos seres cheguem à Terra, para que a gente possa fazer o nosso movimento de expansão do planeta com mais consciência. E a FIV vem, na nossa visão, para potencializar novas configurações familiares e trazer mais alegria para os seres viventes. Legal. Ô, Gabi, o tema do nosso mês vem com o conceito do luto à luta. E eu entendo que a infertilidade, por si só, a dificuldade para gestar, a dificuldade para conseguir ter seu filho, traz um luto muito grande. E antes de falar sobre a luta, eu queria entender, na sua visão, o que é o luto da infertilidade. Olha bem, a dificuldade para ter filho chegou na minha casa há 12 anos, né? Então foi 2012. E eu lembro que naquela época, sim, já existia a fertilização in vitro, né? Só que, assim como muitos casais, a gente foi pego de surpresa, né? Eu tinha 29 anos quando chegou a fertilidade masculina. E então a gente começou aquele caminho. Porém, e aí é interessante a gente entender porque a mentalidade humana traz as frustrações e as dificuldades sempre numa ancoragem de muito peso, de muito medo. Né? E quando a gente fala luto, a gente já sente uma densidade dentro do campo. E a própria fertilização in vitro, ela vem para desfragmentar isso. Porque quando você recebe um diagnóstico de dificuldade para engravidar, mas você pensa que tem um tratamento e você vê uma luz no fim do túnel, você fala, calma, nem tudo está perdido. Então, eu percebi, e eu, na minha jornada e nas de outras amadas, que quando a gente expande a consciência e a gente para e pensa assim, há 50 anos atrás eu não teria essa possibilidade, ou seja, eu estou numa posição de privilégio, a gente relaxa e entra numa lei espiritual que a gente chama aqui, que é a lei do mínimo esforço, e a gente chama do segue o fluxo. Então, a gente tem uma máxima, que é o que Deus quiser para mim, eu quero. A gente não questiona, a gente aceita o fluido, né, o que chega no nosso campo. E se os nossos exames estão nos sinalizando de que tem alguma dificuldade, a gente pensa que é seguro seguir esse fluxo, independentemente do que venha para o nosso campo. Né? Inclusive, eu trago aqui ovodoação, embriodoação, banco de sêmen, porque a gente entende, né, que todas essas parcerias energéticas, elas vêm também como uma associação, até um transplante de órgão. Então, a gente não resiste à experiência da vida. Então, assim, eu costumo dizer que o luto, para quem está no campo do bem dizer, é muito curto. Porque a gente já transcende logo, coloca a gratidão na frente por ter a possibilidade. Então, a FIV entra muito nesse lugar de trazer a luz no fim do túnel. E 12 anos se passaram e eu vejo que cada vez mais tecnologia, né, cada vez mais estudos dos médicos, cada vez mais potencialidades, a gente já pode relaxar, inclusive recebendo o diagnóstico. Interessante. E eu vi você usando inicialmente a palavra medo, né? Sim. Então, eu enxergo isso de uma forma extremamente importante no conceito inicial, porque o medo, ele vai transitar por diversos momentos ao longo da jornada. Sim. E certamente o primeiro deles é o medo se realmente conseguirá ter um filho. Sim. E se dará certo. O medo do que o médico vai falar, o medo do diagnóstico que vai receber, o medo de como será o tratamento. E como você enxerga, existem diversas maneiras de se trabalhar o medo. Só que eu enxergo que ele é algo constante. Por mais que nós possamos tentar acalmar com palavras, ele vai perpetuar até que essa gestação aconteça. E como que você enxerga esse medo inicial? E qual que é a base do seu trabalho para tentar trabalhar esse medo? A gente entende na metafísica que só tem 2 caminhos na vida, amor ou medo. Então, o que não é amor é medo. O medo aqui na terceira dimensão, ele é ensinado desde sempre. Nós vivemos numa cultura de medo.
né? Então, o tempo inteiro a gente tem esses gatilhos que nos levam a pensar, ai meu Deus, eu tenho que lutar, eu tenho que fugir, eu estou congelando. É muito da nossa traumatização em vários níveis, né? De criança, de feridas da infância, medo do abandono, né? Medo da humilhação, da injustiça e por aí vai. Então, aqui, a gente sempre orienta as nossas alunas que é seguro, né, a gente se perceber. A gente, inclusive, utiliza uma frase da Louise Hay, que ela fala: todas as nossas emoções são aceitáveis. Então, a gente não rejeita o medo, a gente entende que está sentindo medo e a gente dialoga com esse medo, inclusive, né? O que é que ele quer dizer mais profundamente? Em alguma época da minha vida eu também senti esse medo, né? O que é que de pior pode acontecer se eu partir para uma fertilização in vitro? O que é que de pior pode acontecer? Então a gente vai trabalhando e vai dialogando com esse medo. Porém, a melhor forma da gente dissipar esse medo é colocar amor na experiência. E aí a gente tem trabalhos de conexão com o bebê, a gente conversa com o nosso bebê no berço da criação, a gente faz trabalho de cura para os nossos pais, né? Muitas mulheres que chegam aqui para a gente, eu sei que às vezes os médicos não têm esse tempo, né? Até porque o foco é outro. Mas aqui a gente trabalha com autoconhecimento. Então, o número de mulheres tentantes, né, que possuem pais ausentes, alcoólatras, que passaram por abusos sexuais na infância, é um percentual altíssimo. Então, a gente trabalha muito essa questão, né, dela se sentir pertencente, viva, né, em experiência corpórea, até que a gente consiga subir para essa visão mais espiritual do é seguro ser amada, né? É seguro aceitar o que a experiência está me convidando, de forma que eu olhe para esse medo e não fique limitada a ele. Ou olhe para esse medo e não me paralise, né? Então, assim, se você tem medo, vai com medo mesmo, né? E aí a gente tem umas práticas. Por exemplo, a gente trabalha muito com a questão de abençoar. Mesmo que a gente tenha medo da consulta com o médico, a gente já ensina ao sair de casa, já visualize, né, Jesus, Mãe Maria, quem a tentante tiver afinidade espiritual, do lado do médico. Já deseje que esse médico tenha mãos que curam, que ela se coloque naquele lugar, né, de parceria com o médico, não com disputa ou desconfiança, porque desconfiança é medo. Desconfiança é medo, né? Uma tentante que tem uma agressividade, porque ela tá com medo, então às vezes ela até é um pouco mais agressiva mesmo, às vezes com a recepcionista, com alguém, né, com o profissional que está no estacionamento, ela tá ali, ó, com muito medo. Então a gente ensina a respirar, ensina a relaxar e falar: confia no fluxo da vida. Você é uma filha amada de Deus e basta. É sobre isso. Eu vivi isso na minha jornada. Eu não estudei para ensinar as tentantes. Eu vivi isso de forma tão entregue nas minhas 2 gestações para os meus 2 filhos. E deu tão certo que eu falei: eu tenho que repassar isso. Eu não vou reter isso. E aí, graças a Deus, várias outras amadas foram chegando e foram reverberando e frutificaram. Então, a gente tende a transmutar medo em amor. Esse é o nosso objetivo. Eu concordo em gênero, número e grau o que você disse. Porque o medo inicial, ele é visto nos gestos, nas palavras, e às vezes em alguma resposta mais ríspida, como vem, e às vezes na conversa inicial, às vezes você termina uma conversa e você vai conseguir muitas informações na segunda conversa, até que você vá aos poucos desarmando esse medo. E eu entendo também que existe muita questão da paciente ter essa aceitação, essa entrega, como você diz, esse nível, trazer esse nível de confiança, mas eu também não tiro a responsabilidade profissional de entrar em sinergia com essa entrega. Sabe, eu queria até te ouvir, porque isso é algo que me faz pensar muito, depois de começar a entender um pouco mais sobre o que você trata, porque essa entrega, quando ela não recebe de volta o mesmo carinho, a mesma empatia, a mesma dedicação, e isso também gera uma frustração, sabe, Gabi? E eu vejo muito isso. Eu vejo muitas das suas seguidoras que depois se transformaram em pacientes frustradas na jornada, porque elas têm uma entrega tão grande e trazem uma energia tão positiva,
e às vezes não recebem da equipe a mesma energia. E, então, eu queria entender a sua visão, como que você lida com uma situação em que, apesar dessa busca, porque o que você nos diz é um ensinamento, é um ensinamento. Nem todos nascem ou já vêm com esse conhecimento que você tem. E esse ensinamento, ele precisa de prática. Ele precisa, poxa, então eu vou fazer exercícios de treinamento espiritual, de entrega, de valorização do amor. Então, são exercícios que são feitos. Só que nessa jornada, eu vejo as pessoas se exercitando, vou colocar dessa maneira, mas não recebem a reciprocidade na honestidade das palavras, da forma de acolher, da abordagem humanizada, ou que seja da forma técnica, mas com a transparência necessária. O que fazer nessa situação, Gabi, quando a busca desse equilíbrio ainda não foi atingida? Então, ressonância, a gente chama muito da afinidade vibracional, né? Então, assim, eu costumo dizer que ninguém está prisioneiro de ninguém. Então, assim, se você sente que não tem uma ressonância, né? E aí, claro, você vai observar. Se não tem, porque é uma questão mais do seu ego, você queria que aquele médico ocupasse o lugar de pai, porque às vezes tem umas transferências, né? Então, eu queria que o médico, ele pegasse na minha mão e falasse, vai dar tudo certo, como se ele fosse, né, o nosso pai falando que a gente vai conseguir aquele primeiro emprego. Isso é uma projeção, a gente trabalha isso também para que elas não levem muito para esse campo do ego, né? Uma vez que elas percebem que não é do ego, tem uma desconfiança em termos de protocolo, o diálogo sincero. Doutor, essa informação que chegou aqui para mim, eu não estou me sentindo muito segura, né? E para os médicos, para a equipe, quando você encontrar assim, uma tentante mais arredia, você pode perguntar para ela, você está com medo de quê? Você vai ver que ela vai baixar rapidinho. Ela vai falar, porque quando a gente se alivia daquele medo, mas ufa, porque ela também está querendo essa paz. Todo nosso estado natural é a paz. Todo mundo quer sentir paz. Então, se ela está em algum nível desconfiada, ou às vezes está até segurando na cadeira, pegando no celular, você traz ela para o seu campo e fala, vamos conversar, me conta a sua história, né? Pronto. Quando ela começar a falar e a depender das resistências, você fala, e qual é o seu medo? Liberou o medo, é o amor. É isso. Maravilhoso. Liberou o medo, é o amor. Você vai ver que as relações... Aqui no Bem Dizer, a gente também tinha muito disso. Eu recebia muitas mulheres muito agressivas, né? E eu comecei a entender que logo depois, quando a gente ia avançando, eu percebia o processo de traumatização dela. E eu pensava, uau, se eu tivesse a história de vida dela, eu acredito que eu me comportaria assim também. Com muitas camadas, com muitos muros, sabe? Querendo se esconder. E aí, quando a gente vai soltando isso, e ela se sente pertencente de um grupo, ela não se sente julgada, né? Ela não se sente rejeitada, ela relaxa. E quando a gente relaxa, é só gratidão. É a gratidão que chama. Ah, que legal. Sabe o que você falou nessa última frase, na última fala? Algo extremamente importante, que é a expectativa da paciente ouvir aquilo que ela deseja, mas não necessariamente aquilo que o médico precisa falar. E hoje, por coincidência, eu tive duas conversas muito delicadas, assim como acontece todos os dias com quem trabalha com reprodução humana. E às vezes é necessário dar uma notícia ruim. Então, a expectativa por uma boa notícia ela é constante. Todos nós desejamos. Mas é necessário dar uma notícia ruim. O médico dar uma notícia ruim. E essa comunicação do médico com a paciente, especialmente nas notícias ruins, no meu modo de ver, é um grande divisor de águas para o que vai acontecer dali para frente. Então, muitas mulheres fazem com que tenha esse medo exacerbado pela forma que a comunicação ocorreu. Um diagnóstico impreciso, não conseguiu gerar esperança da possibilidade positiva. Você tem infertilidade, e assim, findou-se como se a infertilidade fosse algo intransponível. Então,
Então, isso é algo extremamente sério, que o médico ele realmente tem o seu dever de trazer diagnósticos, o dever da verdade diagnóstica. Esse é o dever. Mas a forma como isso vai acontecer é o grande divisor de águas entre o paciente entender e aceitar aquela informação ou negar aquela informação e se recolher diante do seu mundo. E um outro ponto que você colocou na sua fala, que eu queria ouvir um pouco mais o que você pensa sobre isso, é um pouco sobre a vaidade, que é a preocupação sobre a opinião alheia. O que a família vai falar? Eu vou usar exemplos um pouco mais delicados. Vamos supor, a ovorrecepção, que é um tratamento que envolve muita vaidade, a busca por um banco de sêmen, uma barriga solidária. Como que você trabalha essa vaidade? Como que você enxerga essa vaidade? Porque eu vejo ela como genuína do ser humano. Eu não faço críticas à vaidade. Mas eu queria entender como trabalhar essa vaidade para aliviar o peso também, para que possa dar um passo adiante. A vaidade é medo, né? A vaidade é medo. Porque, olha bem, qual é o ponto, né, que eu sinto quando a gente compartilha esses temas no nosso trabalho, né? Está sempre naquele controle, porque esse é um padrão comum, né, das mulheres que estão na jornada de Quem Tanto, a gente já percebeu. Eu também tenho esse padrão e na minha jornada também precisei lidar. Então, assim, a gente quer controlar uma situação. Então, o que é que elas pensam? Se for uma recepção, vai aparecer comigo? Como é que eu vou justificar isso para a família? Eu tenho que contar para a família que eu passei pela experiência. E na nossa abordagem, numa visão espiritual, os nossos filhos nos escolhem ainda antes de chegar na Terra. Logo, eles já conhecem a configuração familiar que eles estão chegando. Então, numa visão espiritual, eles já sabem dessa experiência, sabe? Então, dessa forma, eu não preciso estar tendo que justificar, estar tendo que, né, enfim, ficar preocupada. A gente costuma dizer também que Deus não nos constrange. Então, a gente relaxa na experiência. E aqui, no Bem Dizer, nós temos centenas de bebês nascidos via ovorrecepção e embriodoação. Então, assim, a gente relaxa porque a gente quer ser mãe, né? A gente quer se conectar com esse bebê. O bebê vem para a mãe que irá cuidar, para essa guiança materna, né? Então, a gente vai trabalhando essas questões para aliviar esse campo de medo da vaidade, de querer controlar, né? E funciona. Elas relaxam, elas falam, Gabi, eu nem me lembro que minha filha é de ovodoação. Aí veio o amor, né? O amor por aquela criança transcende qualquer medo. É uma coisa impressionante como é pulverizada toda a conversa que existiu prévia ao tratamento. Toda a conversa. Porque é uma constante. Você indica o tratamento por recepção, haverá negação. 100%. Eu trabalho com reprodução há 14, indo para 15 anos. Eu nunca atendi uma paciente em que teve a primeira indicação, não estou falando lá na frente, Sim. Mas a primeira vez que ouviu a possibilidade de ter um filho por ovorrecepção, que falou, que interessante, que legal, me interessei. Jamais. Mas é que nem quando a gente pergunta, quem sonhou em engravidar via catéter? Eu nunca sonhei. Vou engravidar em cima de uma maca via catéter, a gente fofinho, num lugar legal. A gente não sonha, mas assim, se é o que tem, a gente vai. É isso. Entende? Então, eu acho que objetivar um pouco da experiência, sabe? Do se permitir ser feliz. E não ficar naquele ideal, poxa, mas eu tinha sonhado. Porque a expectativa, ela entra muito como um padrão muito de mente humana. Então, tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu idealizei, no tempo que eu quero. É muito do campo do ego isso. Então, a gente vai aqui acalmando. Então, nosso trabalho, a gente vai acalmando esse ego para a gente se sentir em paz e falar, olha, você quer ser mãe? Eu quero. O que é que tem para mim? E vai seguindo o fluxo da experiência. Que legal. E isso é muito verdadeiro no processo de aceitação para a recepção, ou semi-doador, eu coloco no mesmo nível, e acho que os sentimentos são similares, porque se você conduz a conversa de uma maneira apenas técnica, o pareamento, as características físicas, as possibilidades terapêuticas, o que também é uma conversa importante, você não
está trabalhando no principal ponto de aversão, que é o medo. Que é o medo, que é a aceitação do processo. Agora, quando você conduz a conversa no conceito da busca pela maternidade, mesmo numa situação muito delicada, a conversa muda completamente. Completamente. Então, a conversa deve deixar de ser, em algum momento, a forma como será feita, mas por que será feito isso? Por que buscar a busca, o desejo, não como eu vou te ajudar a engravidar, mas como nós ainda podemos te ajudar a ser mãe. E aí a conversa sobre a genética perde todo o sentido. Perde todo o sentido. Porque trata-se da busca pela maternidade, que vai precisar transcender alguns limites, como também superar esses desafios matemáticos que o processo entra e fazem com que muitos casais deixem de seguir o tratamento porque não tiveram a oportunidade de uma conversa que busque esse tipo de visão no campo do amor, como você diz, usando a sua teoria. Né? Mas olhe bem, se a gente parar para pensar, quem faz bater o coração? Né? Então, assim, pois é, a nossa premissa também é essa. Então, assim, quando a gente entende que quem faz bater o coração é Deus, o médico está vindo para facilitar essa experiência, né? E está tendo indicação de ovodoação e o coração bateu no embrião, significa dizer que o amor venceu. Pronto, relaxo dentro da própria experiência. Se a gente for tentar colocar a mente humana em tudo, a gente não aguenta, porque a densidade é muito alta. E o nosso campo sutil não foi feito para isso. Então, assim, a gente procura um médico que a gente confia para a gente relaxar na parte física. Uma vez que eu relaxei na parte física, ou seja, o médico falou, vamos fazer tal exame, eu vou seguindo ali dentro dessa confiança, eu tenho tempo livre para meditar, para respirar, para repensar a minha jornada, a minha família de origem, como é que seria a minha família dos sonhos, eu começo a ter tempo para me sentir. E esse é o objetivo do crescimento espiritual nosso. Agora, se eu não sinto confiança e eu tenho que ficar procurando na internet, saber se o que o médico me orientou é o protocolo mais avançado, aí eu entro em distração. Eu vou me distraindo, e quando você vai ver, você vai falar, eu estou há 10 anos tentando engravidar. Na verdade, não é sobre isso. Porque se a gente for parar para pensar em termos de seriedade espiritual e confiança com o médico, a gente percebe que não chega a 10 anos. Né? Normalmente tem algumas distrações no caminho. Então a gente vai observando tudo isso para a gente chegar nesse espaço de paz. Legal. E como que vocês trabalham as perdas gestacionais? Porque é um outro, eu vou usar o termo luto apenas por uma analogia ao período, mas é um dos momentos mais difíceis da vida de um casal, não vou falar apenas da mulher, mas da vida de um casal, quando nós estamos diante de uma perda gestacional. E isso causa uma transformação muito grande. Como que na visão de vocês trabalham isso? A gente traz várias abordagens espíritas, espiritualistas e deixa ela livre para o próprio sentir. Né? Qual abordagem deixa você mais tranquila? Que o bebê tem um livre-arbítrio e desistiu naquele momento da experiência, que ele pode voltar. Que você rejeitou, porque tem abordagem que fala que é a mãe que rejeita o bebê, coisa, a gente não concorda, no bem dizer. Mas, enfim, a gente traz várias abordagens de vários lugares, né? Na ancoragem espiritual, e ela fica ali livre para poder sentir. O que é que a gente faz de orientação? A gente faz um ritual. A gente chega um tempo do momento da perda que a gente começa a trabalhar com um ritual de gratidão pela experiência. Olha o nível que a gente chega junto com as tentantes, tá? É algo surreal. Inclusive, no nosso retiro, a gente coloca elas no meio de uma roda, faz um ritual. Olha, é uma coisa linda. E a gente vai trabalhando isso e vai nomeando esses bebês. E a gente vai trazendo ele como se fosse assim, Senhor, eu não sei o que isso significa, mas eu entrego essa carga a Ti. Eu não sei, eu gostaria de ter meus filhos nos braços, eu não tenho como controlar. Mas eu entendo que tudo acontece para o bem maior. Eu posso não aceitar no primeiro momento, mas eu solto e eu entrego essa carga à espiritualidade maior. Para quê? Para que eu abra espaço para o novo. Para que eu possa me permitir uma nova gestação. Para que eu possa sair daquele lugar de querer controlar ou querer ser Deus.
né? Então a gente entende os nossos espaços aqui no Bem Dizer e a gente respira, né, na leveza e fala, Senhor, eu não estou entendendo isso, me mostra a leitura correta, eu não estou entendendo, com humildade, né, humildade espiritual que a gente, enfim, precisa ter e tal. E a gente solta isso a ponto da própria espiritualidade mostrar novos caminhos. E é maravilhoso, porque a gente trabalha com o conceito de sinais, elas recebem sinais, e é arco-íris, e é borboleta branca, e é beija-flor, e a gente entra nessa atmosfera de cocriação, e quando a gente menos pensa, elas estão grávidas, elas estão com os filhos nos braços, e a gente celebra, e a perda gestacional a gente não esquece, a gente honra também. A gente traz para o campo da experiência, sabe? A gente não esquece, sabe? Não, a gente traz. Então, meu bebê, eu tenho um bebê nos braços e um bebê que está no céu. Um bebê que virou anjo. Aí ela vai nomear a partir do sentir dela. A gente não controla sentir de nenhuma tentante, não. Falando de sinais, né? Nossa, isso é demais, não é, Gabi? É demais. Nossa. É demais, é demais. Olha, eu faço um convite aos médicos, se tiver alguém assistindo, a ter uma chance de dar abertura sobre a conversa sobre os sinais ao longo da jornada. Quando você dá abertura para ouvir, hoje mesmo, uma paciente entrou aqui, doutor Davi, um caso super difícil, um paciente de 44 anos, com baixa reserva ovariana, buscando tratamento com óvulos próprios, e você sabe muito bem, você tem muito conhecimento técnico além de tudo, o nível de dificuldade que é esse momento. E nós conseguimos um embrião geneticamente normal para transferência. E ela então, mas é um caso muito, muito delicado, assim. E ela falou, Davi, eu estava numa loja, eu estava em algum momento, veio um beija-flor, ele olhou para mim e foi embora. Uma outra paciente de longe também, ela é de BH, uma paciente muito querida, que já tinha feito várias fertilizações negativas. Eu estava numa conversa online com ela. Nós fizemos a primeira consulta e no retorno ela falou, doutor Davi, porque ela também segue, segue seus conteúdos, ela sua aluna. Eu posso dar para uma aluna? Ela também é sua aluna. São nossas alunas, é uma bênção. Ela também é sua aluna. E aí ela falou, doutor Davi, quando acabou a nossa conversa, eu estava sentada no apartamento. Era um dia normal, não estava chovendo nada. Eu falei, por favor, me dê um sinal. Eu levantei, olhei para a janela, tinha um arco-íris gigantesco que eu não sei de onde apareceu. No nosso retiro aqui na Bahia, é arco-íris, a gente vai meditar de manhã cedo, aparece arco-íris, a gente fica assim anestesiada da janela do quarto delas, no céu. E a gente fala, gente, assim, é uma magia. A gente chama assim, é magia. É uma magia espiritual mesmo, né? E a gente tem um interessante também, uma aluna nossa, que também com 43 anos, ela conseguiu um embrião único, euploide, transferiu e ele vai nascer amanhã. Que demais. Que demais. Vai nascer amanhã. Então, assim, é sobre isso, é o sentir, né? Agora, claro, em termos de ciência, não é um percentual alto, né? Esse tipo de conduta. Mas é possível. É possível. Não, é isso, assim, é a entrega. Eu gosto muito dessa forma de pensar. A entrega é a busca pelo melhor. A estuda constante pelos caminhos. O que eu converso com os pacientes assim, existe um objetivo claro do início da nossa primeira conversa, eu quero que você seja mãe e eu quero que você seja pai. Eu tenho uma poesia que chama Sentidos da Vida, né, do meu livro. E numa das estrofes eu escrevi, se meu corpo coloca limites, meu coração me faz voar. Meu filho, fique tranquilo, eu vou te encontrar. Não sei por qual caminho e tampouco como sonhei, mas hoje estou em sentido e com fé prosseguirei. Minha vida espero viver com quem fará meu amor ter sentido, você. E que fala sobre isso, que eu não sei por qual sentido, tampouco sei como eu sonhei, mas eu tenho um propósito. O propósito não é o tratamento. O foco não é o tratamento. Então, muitos casais que estão numa fase difícil, de medo, de luto, seja qual for a forma de ter essa visão, acabam se apegando ao tratamento. Agora vou fazer como se o tratamento fosse a solução do problema em 100% dos casos. Ele é só um meio. O tratamento é um meio. Eu ainda preciso da força dele lá em cima para ajudar esse coração a bater. Eu ainda preciso superar diversas etapas para isso acontecer. Mas o meu objetivo não é só fazer o tratamento, é que você seja mãe, que você seja pai. E
E a jornada precisa seguir até que isso aconteça, em algum momento. E se durante a jornada eu precisar conversar sobre outras formas de tratamento, se não, naturalmente, uma inseminação, uma fertilização in vitro, se não por ovo doação, por sêmen de doador, por barriga solidária, por adoção, seja por qual for o sentido, entende? A gente também fala sobre isso. A gente fala assim, não é sobre o positivo. Né? Aqui no Bem Dizer, a gente não trabalha com barganhas. Né? Teve uma época no trabalho que chegava muitas mulheres, eu vou fazer o que está no livro, vou tomar água na garrafa laranja, vou nananã, e eu quero o meu positivo, como se fosse assim, uma receita pronta, como se não tivesse uma divindade acontecendo, muito no campo do ego. E aí a gente já deixa isso muito claro. Eu falei, a gente não trabalha com barganha, porque quem dá vida é Deus. Né? O que a gente faz, a gente se purifica, a gente vai se lapidando, a gente entende que as mulheres que possuem dificuldades para engravidar são mulheres em potencial, espiritualmente falando, porque são mulheres que querem maternar de forma amorosa. E isso, para a transmutação do planeta, é tudo. Eu não conheço uma tentante que não coloca o joelho no chão e fala, Senhor, eu faria qualquer coisa para ser mãe. E isso é muito do campo da Mãe Maria. E a gente honra demais essa energia do feminino, sabe? Então, a gente aproveita essa boa intenção de cada uma delas para potencializar dentro delas a própria força. Legal. Né? E quando a gente tem um médico que intenciona, porque quando o médico fala assim, eu quero lhe ver mãe, né? Eu estou aqui para facilitar, ele está usando uma lei espiritual que é do intenção e do desejo. Né? E essa ressonância, ela fica mais potente. Ela fica mais potente. Então, assim, nossa, é gratidão que chama a gente encontrar um médico, né? Uma médica que queira, né? Genuinamente que aquele bebê chegue, né? E não em termos mercadológicos para contabilizar com positivos, porque a gente atende muitas mulheres fora do Brasil. E eu ainda fico um pouco chocada com alguns protocolos, né, de algumas clínicas de fora do Brasil e o quanto que a gente já teve, inclusive, alunas que não foram aceitas em determinadas clínicas, porque o caso era muito difícil e os médicos tinham receio de aceitar, dar negativo e ficar na estatística do negativo. Eu falei, o que? Isso existe? Ela falou, existe. Né? Era em Miami. Eu falei, como assim? Então, assim... Não, é surreal. É surreal. É surreal. É surreal alguns caminhos. Mas não, eu vou fugir dessas conversas. Eu vou fugir desses... Não, a conversa tá muito boa. E aí, até para respeitar o seu tempo, né, para a live, nós estamos nas vésperas do Dia das Mães. Sim. E essa é uma data extremamente feliz, óbvio, pela sua importância. Para mim, uma das datas mais importantes do ano. Mas também uma data muito difícil. E para quem ainda não tem seu filho no colo. Hoje eu estava pensando sobre isso, sabe? Eu viajo muito a Campinas, e nessas viagens, dá uma hora de viagem de onde eu estou, e nessas viagens eu costumo ouvir músicas como essa que você tá ouvindo ao fundo, e a cabeça vai longe, né? A cabeça, nossa senhora, quando eu vejo, não sei nem onde eu estou mais na pista. E um dos pensamentos que eu tive essa semana é assim, puxa, o que é ser mãe? Como se ser mãe fosse um fenômeno físico. E eu tentei chegar para mim, e eu ainda confesso que eu estou numa fase de construção, porque você pode cuidar de uma criança e não ser mãe. Sim. Então, eu não consigo enxergar maternidade numa mulher que pariu um bebê e dependendo da forma como evoluiu dessas histórias que eu não gosto de ficar citando aqui, eu não consigo enxergar maternidade. Da mesma forma, como eu vejo muita maternidade numa mulher que ainda não tem o seu filho, pela luta, pelo amor e pelo desejo para tê-lo. Então, eu enxergo muita maternidade numa mulher que ainda está tentando engravidar, e eu chamo isso de despertar precoce da maternidade. É uma tese que eu tenho, de que já existiu a transformação neuroendócrina, já existiu a transformação emocional de uma mulher
se tornou mãe. Quando você conversa com uma mulher que já é mãe, você percebe a mudança dos princípios, dos valores, dos anseios, das expectativas. Muda a forma pré e pós. E essa mudança, ela também pode ocorrer numa mulher que ainda não se tornou mãe pelas dificuldades do processo. E aí isso deu o nome do despertar precoce da maternidade, quando a maternidade já floresceu, mas ainda a criança não chegou nos seus braços. Não vou nem falar na sua posição. Da maternidade. Como que você enxerga a maternidade de uma forma geral? Olha, hoje a gente trabalha com muitas mulheres que já têm os bebês nos braços. Então a gente tem uma máxima onde a gente fala que a maternidade é ensinar o caminho do amor aos nossos filhos. Então a gente também tem um compromisso aqui no Bem Dizer de acompanhar o nascimento dessas crianças para que essas mulheres, mães, se sintam felizes, que os seus filhos se sintam amados. Então a gente já teve retiros com mamães, Bem Dizer. Então a gente hoje já está nessa etapa de olhar essa maternidade amorosa. O nosso objetivo sempre trazer uma maternidade amorosa, mesmo com os nossos processos, né, de família de origem, muitas dores, né, enfim, traumas. Para quem está na jornada de tentante, a gente não gosta de pular etapa. Então, a gente trabalha a tentante como uma mulher que está receptiva a receber esse bebê nos braços para maternar de forma amorosa. Então, por exemplo, Dia das Mães. Como é que a gente orienta? A gente orienta, alegre-se. Arrume o almoço do Dia das Mães na sua casa. Puxe uma cadeira para o seu filho e diga a ele: esse será o último Dia das Mães sem você nos meus braços. Eu fiz isso para receber o meu filho Gael, que completa 9 anos, no Dia das Mães, nesse domingo. Eu fiz um almoço, botei a cadeirinha lá e falei: meu filho, porque a gente já estava tão conectado no berço da criação, que eu determinei, espiritualmente falando, que ali seria. Eu alegrei minha casa toda, eu comprei lírios da paz, eu comprei flores, eu levei alegria para aquele espaço. Eu tirei o medo do futuro, da incerteza, não, eu trouxe amor, né? E aí eu oriento para elas: você que vai almoçar com sua mãe, você vai preparar uma comidinha mesmo, com sua mãozinha, se você for para casa da sua mãe. E você vai falar: filho, a gente vai fazer um pratinho para levar para vovó. Porque na metafísica a gente trabalha com visualização, né? Então, a quem de fora fala: gente, isso é uma seita, essas mulheres estão loucas, mas a gente acredita realmente que a gente visualizando, intencionando o amor chega. Então, eu fiz tudo isso. Hoje eu vivo com os meus filhos aqui na maior alegria, na maior felicidade, né? Eu vejo a minha boa intenção com as crianças, né? Nessa jornada de tentante, tudo muito inocente. E a gente repassa isso para elas também. Então, assim, elas preparam a casa, né, com os parceiros, com as parceiras, sozinhas. Nós temos, inclusive, mães aqui no Bem Dizer, né, que não têm parceiros nem parceiras, e elas alegram a casa. Então, assim, isso não é fuga. Isso é uma consciência de que, assim, eu estou vivendo uma experiência e é seguro eu estar em paz nessa experiência, sem querer atropelar nenhuma etapa. Então, a tentante a gente traz para esse lugar. A gestante, a gente também trabalha a conexão com o bebê, compra um presentinho, né? Compra um presentinho para o seu bebê e fala: ai, meu filho, logo mais você vai estar aqui, minha filha. A gente conversa com as crianças. Então, a gente acredita nessa parte mais humanizada. E a loucura, para quem está de fora, pode ser tanta que os bebês, quando nascem, eles conhecem a minha voz. O que eu recebo de vídeo dos bebês, das mães mandando: Gabi, veja só, quando a bebê ouve a sua voz, ela olha, eles conhecem, assim, é algo que a gente não conseguiria explicar cientificamente. Mas a nossa egrégora de centenas de mulheres, a gente sente e a gente ama e a gente celebra e a gente vibra. Então a gente vai, doutor, para a cocriação. Sabe? A gente entra no Dia das Mães, não assim: estou sem filhos. Esse vai ser o último Dia das Mães sem filhos. Eu vou alegrar a minha casa porque é seguro ser feliz. É nessa pegada. Vou te falar uma coisa. Se nós tivéssemos todas as respostas científicas, eu não teria uma paciente que teria dificuldade para alcançar um resultado positivo. Muitas vezes, como você diz, eu percebo o cuidado das suas palavras. Às vezes foge do campo científico. Na verdade, Gabi, não foge. O campo científico que ainda não tem a capacidade de responder tantas questões que ainda faltam ser respondidas, Gabi. Esse é o ponto. Entende? O dom da criação nunca foi respondido pela ciência.
Isso a gente fala também nos nossos grupos fechados. Então, o bom da criação, e eu estudo o criacionismo, estudo cientificamente o criacionismo, desde o criacionismo, o evolucionismo, as teorias da origem da espécie, eu estudo afinco, isso é um tema que me agrada por uma questão pessoal, até isso é conversa com os meus filhos em casa, da origem, de todas as teorias, eu estou falando de ciência, não estou falando de religião, estou falando de ciência do criacionismo. Então, nós achamos que a ciência é muito avançada, e mas está Mas é muito recente. distante, está É muito recente. distante, está muito distante. E para finalizar, Gabi, você falou, eu ia finalizar nessa, mas não dá, eu te escutei, minha cabeça vai longe. Pode vir. Porque você falou uma coisa que me remeteu a algo que é muito interessante, Gabi. Isso é muito legal, até para te dar um feedback. Existem diversas maneiras de você responder ao medo. E você trabalha muito o termo gratidão. A gratidão que Gabi, é impressionante a capacidade que a gratidão tem de, de, de aumentar essa ressonância que você diz. É impressionante como faz diferença para nós médicos. Eu enxergo isso, falo pouco sobre isso, mas vivo isso. A diferença do casal que te conquista pela gratidão e alguns que ainda pelo medo estão numa fase muito ríspida, e eu entendo essa rispidez e respeito essa rispidez pelo medo, mas causa uma diferença tão grande, não só para mim, mas para a equipe, de uma forma geral. O afinco pelo desejo, não que a gente não vá fazer o melhor pelos dois grupos, mas o desejo para que aquele casal engravide continue vindo, sabe? Puxa, que legal, hoje vem aquele casal. Isso te faz ser extremamente cuidadoso, porque às vezes o desejo que o médico seja muito cuidadoso com você, e eu entendo essa questão, doutor, pelo amor de Deus, não erra, não esquece, você perguntou, você acaba passando dos limites, muitas vezes. E às vezes a simples entrega, não, doutor, eu confio, caramba. Aí, como profissional, você escuta, puxa, esse casal está confiando em mim. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Isso te faz ter uma energia tão bacana que funciona. Quando você falou de preparar a casa para o bebê, para o Dia das Mães, isso não é loucura, isso é verdade. Porque o sentimento é genuíno. O sentimento é genuíno. E eu tenho muita certeza dessa teoria do despertar precoce da maternidade. Cada um vai usar uma forma diferente de dizer. A maternidade já despertou precocemente. Então você está usando o termo filho, meu filho. A maternidade já despertou. E são muitas mulheres que, mesmo sem ter essa reflexão, já compraram roupinhas guardadas, cara. São muitas mulheres. Muitas, a gente tem uma prática chamada elementos de atração. A gente já compra, já traz logo, a gente já compra fralda para visualizar, para quando vier aquele pensamento sabotador que fala assim, meu Deus, será que eu vou ser mãe? Você fala, eu vou ser, eu tenho até fralda. Isso tudo é correção metafísica de subconsciente, porque a gente também trabalha a questão do pensamento, né? Porque a questão da espiritualidade a gente não separa. A gente quer dizer, a gente entende que é mente humana, mas nosso foco é mente divina. Porém, a mente humana a gente não desconsidera, a gente traz para o campo do trabalho, né? Então, a gratidão pra gente é tudo. Tanto que eu tenho um jargão que eu falo, é gratidão que chama. E elas ficam assim, Gabi, é gratidão. É gratidão que chama. E chama mesmo, hein? E olha só, eu tinha... Olha o que eu ganhei de uma paciente. Olha lá no meu fundo, tá vendo? É que tá invertido. Tem uma almofada, ganhei da paciente. Gratidão, que tá no selfie, do selfie. E aí fica como gratidão ali. E olha que interessante. Veio para o meu campo, para terminar a nossa live, com uma oração de gratidão à FIV, que as nossas alunas conhecem. Foi uma oração escrita em 2021. E quando você trouxe isso, eu falei, pronto, foi a deixa perfeita para a gente poder refletir um pouco sobre essas palavras. Podemos fazer? Estou contigo. Então vamos fazer. E aí o que eu queria sugerir, né, para as nossas amadas que estão aqui acompanhando, que elas aproveitem esse momento para uma introspecção mesmo. Coloque a mão no coração. Respire.
né? A gente sabe que a jornada é oscilante e é seguro, né? Porque, como dizem os metafísicos, não existe crescimento espiritual em linha reta. Então, a gente está ali, ó, na jornada. E a gente vai entoar essas palavras para que a gente possa receber esse banho de gratidão, né? Em relação a Five. Amada Five, eu honro você, o seu formato, a sua estrutura, o seu valor e a sua beleza espiritual. Querida Five, eu abençoo você, a sua existência, a sua missão, a sua generosidade com tantos homens, mulheres, seres de outra dimensão. Generosa Five, eu vejo você, o seu alcance, as suas inúmeras possibilidades para a formação de famílias plurais, marco de uma nova era. Que bênção ter você para facilitar a nossa espera. Preciosa Five, você é rara. Chegou um dia desses aqui na dimensão e já trouxe tanta potência para a nossa evolução. Você é soma, milagre, emoção. Feliz é quem consegue lhe sentir com o coração. Que sorte a nossa ter você por perto, sendo luz em meio à escuridão. Grandiosa Five, a sua existência é mágica, mantida por uma equipe brilhante. Médicos, profissionais de saúde, empresários, especialistas não nos deixam desistir nem por um instante. Estar aqui hoje exatamente no mesmo tempo em que você é emocionante. Julgada Five, alguns julgam o seu preço, outros a sua religião. Mas no final de tudo o que fica é sempre uma reflexão. Quem será você se não fosse Deus em ação? Se o coração vem dele, para que tanta condenação? Saudosa Five, reverencie o seu poder e o seu propósito. O que seria da minha família sem a sua boa intenção? Gratidão eterna, nossa doce e tão amorosa concepção. Você é aquele portal precioso para a chegada de uma nova geração. É assim que aqui no BNT a gente entende concretização em vida. Nossa, parabéns. É assim que a gente entende. Inspirador, galera. Parabéns. A gente tem o áudio no YouTube, a gente pede para elas, quando a gente sente que a tentante chega muito resistente à FIV, né? Ah, eu não quero um bebê de FIV, o bebê de FIV é artificial, a gente ainda recebe, assim, no bem dizer, esses questionamentos. E a gente pede, ouça esse áudio, veja se ressoa, vê se consegue extrair, né, o seu amor incondicional. E elas vão relaxando, a ponto que elas falam, gente, é gratidão que chama. Então, é isso. Incrível. É isso. Cara, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Pessoas como você fazem muita diferença. E o que me deixa mais feliz é, além de tudo, a sua entrega para poder fazer isso seguir adiante. Então eu deixo o meu convite aqui a todos que estão aqui na live ou que assistirão posteriormente, ou para quem... Porque, no fundo, muitas das nossas conversas aqui no consultório, como você disse, às vezes eles precisam seguir um direcionamento técnico e esse acompanhamento multidisciplinar acaba não sendo o foco da conversa. Mas eu deixo o registro da importância de tudo que você faz, ensina para a jornada realmente acontecer de uma maneira mais leve. Isso vai fazer muita diferença. Muito obrigado. Eu que agradeço demais. Gratidão mesmo para mim também, porque assim, a gente sabe, né, que a equipe médica cuida da parte física. Eu costumo falar que sem um corpo físico a criança não consegue chegar. Então a gente entra nesse processo, né, de comunhão, parte física com o espiritual. Aqui no Benzer nós temos muitos bebês que chegaram à Terra, né, graças ao seu trabalho. Então nós somos também muito gratas por a gente ter essa oportunidade de sonhar, né, de trazer novas crianças, de levar para essas mulheres também um lugar seguro de ser amado. E quando você falou que quando vem alguma tentante, fala, doutor, eu confio em você, na mesma hora eu ia te dar uma palavra que é assim, doutor, é seguro ser amado, tá?
Então, quando a pessoa confia em você, a paciente confia em você, ela está dizendo assim, eu estou levando para o seu campo o meu amor. Então, acolhe e fala assim, obrigada, é seguro ser amado. Aqui no Bem Dizer eu falo isso. Quando elas me falam, ai, Gabi, eu lembrei de você, eu falo, ai, obrigada, é seguro ser amada. Então, a gente se fortalece enquanto egrégora, né? Porque a gente só existe porque o outro existe. Muito obrigada. Legal. Obrigado. Um beijo em toda a família. Um feliz Dia das Mães para todos que estão aqui, Obrigada. inclusive os que estão na jornada, e que seja uma data realmente comemorada por todos vocês. Acho que essa live não poderia acontecer numa data tão especial quanto essa. Obrigado a todos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Beijo para todas as amadas que estão aqui. Sejam felizes, nada é mais importante. Obrigada. Tchau, tchau, Gabi. Obrigado. Tchau, doutor, obrigada.